Palavra do Senhor, no texto de Efésios, capítulo 6, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios desde o início, e hoje nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti neste momento, pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha iluminar a nossa mente, nos dar sabedoria, permitir a Deus que do texto da Tua Palavra ressalte a Tua verdade aos nossos olhos e que o Senhor, a Deus, aplique isso no nosso coração, para nós podermos não só entender, mas viver a verdade do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, ao trabalhar em uma fábrica, que eu tive a oportunidade de estar lá em Itararé, quando ainda morava lá, nós produzíamos estruturas de camas box. Alguns já comentei isso com algumas pessoas, alguns já sabem. E nesse lugar nós tínhamos então diversos setores. Era um galpão muito grande e nesse galpão tinham vários setores. Um setor era aquele que tirava as madeiras de uma estufa e colocava essas madeiras perto de uma plana. Outro setor era aquele que pegava as madeiras e passava pelas planas. O outro é o que cortava as madeiras, o outro que grampeava as madeiras, até estruturar então toda a base da cama box, que depois ia ser enviada para outra cidade para ser revestida e vendida. E é interessante que nessa experiência que eu tive, quando estava nessa empresa, eu observava a atitude de alguns funcionários, não generalizo porque não eram todos, mas alguns funcionários eram aqueles que quando o encarregado da fábrica não estava presente, ele era aquele que ficava escondido atrás dos tocos de madeira para conversar, para fingir que estava varrendo toda a fábrica, para descansar, ou seja, para fazer nada naquele momento. Mas quando o encarregado chegava perto, pronto, ele logo corria para o seu posto para então continuar o seu serviço. Quando os encarregados ou o patrão não estavam lá, eram os dias que tinham menos produção. Mas e o dia da visita do patrão? Não é? O encarregado é uma coisa, mas chegar o patrão da fábrica no lugar, era o dia que você enxergava o chão daquele lugar limpo. Porque era corte de madeira, então com o corte de madeira tinha muita poeira, muito pó de madeira no chão. E nós varríamos aquela fábrica de vez em quando, que era necessário para manter limpo. Quando o patrão vinha, tinha que estar tudo limpíssimo. Todos os tocos de madeira que restavam quando quebravam, estavam todos organizados. Todo mundo, cada um no seu setor, ninguém estava fora do setor. Ir ao banheiro era raro nesse dia, Porque sair do posto para ficar zanzando, para ir no banheiro, para tomar água, é para matar tempo. E nesse dia não tinha. Conversas, quase não se escutava conversa entre os funcionários, porque o patrão estava ali naquele dia. Talvez esse fosse o dia que rendia mais. Não precisava de horas extras no final do dia para terminar o serviço. Tudo acabava muito bem. E é interessante então que, ao olhar para esse comportamento, e pensar na vida cristã, na fé de um cristão que está nesse lugar, nós vemos que
as circunstâncias da vida onde nós estamos, elas exigem de nós posturas. Posturas as quais nós vamos ou honrar ou desonrar ao nosso Senhor. Nós temos então que demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor em todos os ambientes, inclusive no ambiente onde nós trabalhamos, onde nós exercemos uma função, onde nós estamos então desempenhando algum papel, sendo submissos a outra pessoa. É aquilo que Paulo vem falar quando ele escreve a sua carta aos Romanos, né? Ele fala em Romanos capítulo de número 12, ele diz no versículo de número 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo então nos fala sobre a vida, né? O culto racional é o dia a dia que nós estamos então adorando ao Senhor onde nós estamos, com tudo que nós fazemos, com tudo aquilo que nós pensamos. Então, o texto nesta noite nos ensina como desenvolver um trabalho, independente da área em que a pessoa esteja, com excelência. E observa aqui então que Paulo começa trazendo uma orientação, logo no versículo de número 5, que talvez seja estranha a alguns de nós. Talvez não para você que tem a mesma versão que eu tenho aqui na mão, que é a Almeida atualizada, porque ela diz então, quanto a vós outros, servos, né? Então você pensa, num servo é alguém que vai se submeter ao outro, né? Mas se você tem outra versão, talvez ela esteja escrita escravos, né? E aí isso traz certa estranheza, porque Paulo está orientando então os escravos para serem obedientes ao seu Senhor. E parece estranho ouvir o apóstolo Paulo orientar a pessoa diante de uma cultura tão complicada, tão complexa, né? Mas é exatamente isso que Paulo está fazendo. Ele não está falando para qualquer servo inicialmente, ele está falando para aqueles que eram escravos. Paulo vive então em meio a uma sociedade onde a escravidão ainda existe. E é interessante que Paulo coloca isso como uma instrução para o ambiente familiar. Aqueles que estão acompanhando os estudos têm visto que Paulo está falando marido e mulher, pais e filhos, e agora senhores e escravos. Por que ambiente familiar, mais uma vez? Porque os escravos, eles serviam aos seus senhores dentro do lar. Eles estavam junto com os seus senhores fazendo tarefas domésticas. Então ele está falando aqui mais uma vez de um relacionamento que era comum para a sua época, né? Dentro do Império Romano você encontra os historiadores nos mostrando que o número de escravos era muito grande, eram milhares que eles tinham. Então isso fazia parte da sociedade e por isso o apóstolo Paulo então ele vem instruir, uma vez que os escravos também se converteram a Cristo Jesus. Alguns ouvem do Evangelho, eles servem a Cristo Jesus, mas permanecem na posição de escravos. Os irmãos devem se recordar de um exemplo que nós temos na própria carta de Filemão, de Paulo a Filemão, não é? Qual é a história que está por trás então desta carta? Nós temos Onésimo, escravo de Filemão. Filemão é um servo de Deus, e nós temos ali então Onésimo indo para a prisão em Roma, ouve o evangelho através da pregação de Paulo e ele se converte. A carta é para quê? Paulo pedindo para que Filemão receba Onésimo, não mais como um escravo, mas agora como um irmão. Então ele não vai deixar de servir aquele lar, mas ele vai agora participar daquele lar, não mais sendo tratado como um escravo qualquer, uma pessoa qualquer, de qualquer maneira, mas sendo tratado agora então como um irmão em Cristo Jesus. Então veja, Paulo precisa trazer essa orientação para o seu tempo, porque os escravos ainda estavam ali. Ainda existiam escravos e senhores dentro dos lares. Alguns se tornavam escravos por causa das dívidas altas que eles não conseguiam então pagar, se tornavam então escravos daqueles aos quais eles estavam devendo, fossem por guerras, né, de domínios de territórios, mas nós temos essa realidade. Paulo não tem como intenção combater a escravidão, mas ele também não coloca uma postura nem a favor, nem contra isso. Ele simplesmente se coloca para orientar aqueles que estão vivendo nessa circunstância, e eles precisam então entender como se comportar, uma vez que agora servem a Cristo
Jesus. Nós não vivemos mais no tempo de escravidão. Não somos escravos, né? Mas nós vemos que há uma relação do escravo para com o seu senhor de submissão. E nós vemos isso acontecer na nossa sociedade, nos ambientes de trabalho, onde há alguém que está prestando um serviço a outro, é submisso a um patrão. Então nós podemos aplicar aquilo que Paulo vem trazer aos escravos e aos senhores, porque ele traz para ambos, na nossa realidade para aqueles que são empregados e aqueles que são patrões, aqueles que servem alguém e aqueles que estão direcionando a algum lugar, né? Tem um cargo de gerência ou são donos de algum estabelecimento. Veja então que é necessário nós olharmos aqui, uma coisa que Paulo deixa já implícito no texto, é a necessidade do trabalho, né? Ele não está excluindo o trabalho, apesar dele ser um trabalho para o Senhor, né, naquele momento. Ele está lembrando então para nós que o trabalho que ele tem em mente não foi algo que nós recebemos como consequência da queda, o que muitas vezes as pessoas acabam vinculando, né? Por causa da queda, o trabalho do homem se tornou mais difícil, mas ele já existia antes. Nós vemos o Senhor dar ordens a Adão para que ele cultive, para que ele governe, para que ele direcione todo aquele jardim. Esse era o trabalho que ele tinha como mordomo de tudo aquilo que o Senhor havia então deixado. Então o trabalho não é uma consequência negativa do pecado, para nós não começarmos olhando qualquer tipo de trabalho como algo ruim, algo pesado, algo difícil. O trabalho dignifica o homem. O Senhor, então, Ele nos abençoa e nos fortalece através do trabalho, né? Isso traz vida para cada um de nós, né? Quando nós não olhamos o trabalho desta forma, qualquer que seja a área em que a pessoa esteja envolvida, ela já vai levantar, seja segunda, terça, quarta, que dia for, ela vai levantar já sem disposição, porque o trabalho é um fardo para ela. E a palavra do Senhor nos mostra que não. Do trabalho vem as bênçãos da mão de Deus sobre as nossas vidas. O autor aos Eclesiastes, ele afirma então esta verdade. Apesar de toda a luta que ele descobriu, que por mais que ele trabalhasse, ele acabou então colhendo, né, a vaidade, né, a resposta que ele tem, ele entendia em vários momentos que o trabalho trazia então um fruto para ele poder desfrutar, né, para ele poder aproveitar a sua vida. Então Paulo vem nos mostrar que a excelência do trabalho, ela pode ser exercida quando nós vivemos em obediência, né? E é o primeiro tópico então que eu vejo Paulo trazer para nós, ainda no versículo 5, logo no início, que ele diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo está aqui nos lembrando de uma postura que o trabalhador deve ter diante do seu senhor. Seu senhor dá uma ordem, ou o patrão traz uma ordem para aquele empregado, o empregado não tem liberdade para dizer: não, eu não quero fazer. Não, agora eu vou fazer outra coisa. Não, agora eu quero escolher outra tarefa. Não, foi empregado para aquela função. Então o que ele diz? Obedeça ao seu senhor. É claro que nós, como cristãos, temos que lembrar que a nossa obediência, ela será sempre antes a Cristo Jesus, o nosso Senhor. A própria palavra que ele utiliza aqui para Senhor é Kyrios, que está então fazendo uma relação com o próprio Deus. Porque ele está mostrando então que o nosso serviço àquele que nos contrata, ao nosso patrão terreno, ele deve ser com tanta excelência quanto se nós estivéssemos fazendo direto para o Senhor. Porque tudo que nós fazemos primeiro com o nosso temor a Deus. O cristão não tem então como encontrar uma brecha no meio do seu serviço e dizer: isso aqui eu vou fazer mais de forma melhor, e isso aqui eu vou fazer então com menos qualidade. O cristão não tem esta postura desde que ele entende que tudo que ele faz, então ele faz primeiro para honrar ao seu Senhor onde ele está. Então seja a maneira como ele vai falar no ambiente de trabalho, seja a maneira como ele vai se comportar, se ele vai ser um trabalhador preguiçoso ou ativo, isso vai atingir a Cristo. Então antes do trabalhador pensar na sua própria vontade,
o trabalhador cristão, ele tem que se lembrar então que ele agora tomou sua cruz e ele passou a seguir a Cristo Jesus em todos os momentos. O nosso culto racional, você não adora a Deus só no ambiente de igreja. Você adora a Deus em todos os lugares. Você está cultuando ao Senhor com a sua vida em todos os lugares, através da obediência. Então, da mesma forma, no ambiente de trabalho, nós encontramos esta postura que é preciso fazer. Mas veja, que ele então diz: obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Paulo está dizendo aqui então que agora o empregado, ele precisa então, o funcionário, ele precisa ficar ali atrás do seu patrão para fazer além do seu serviço, para que o seu patrão fique mais contente com ele, para que ele possa então ser destaque, para que ele possa chamar a atenção das pessoas, para que o patrão possa olhar e falar: olha, esse daqui eu gosto mais porque ele me agrada. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está fazendo: faça com respeito, faça aquilo que você deve fazer, faça o melhor, faça com excelência. E assim, você vai estar demonstrando então este temor, que antes, como ele diz, é feito a Cristo Jesus. É fazer com respeito. E o que nós observamos hoje em dia são muitos trabalhadores que não conseguem entender esta relação de respeito no ambiente de trabalho. As pessoas não entendem que elas precisam então se comportar de maneira honrosa a Cristo. Estamos falando de cristãos, né? E aí eles fazem como se eles fossem do mundo. Só porque não estão no ambiente de igreja, não estão sob os olhos de uma liderança da igreja, eles se comportam de qualquer forma. Isso desonra a imagem de Cristo Jesus. E Paulo está lembrando então a importância de nós vivermos então servindo sempre com temor. Quando ele fala, na sequência, na sinceridade do vosso coração, o apóstolo Paulo está trazendo aqui o significado da própria palavra sinceridade. Esta palavra, então, ela quer dizer, na forma literal, uma folha dobrada ao meio, ou uma dobra só. E o que é que ele traz, então, com isso? Há apenas um vinco, há apenas uma dobra. Ele está falando aqui, então, sobre algo único, algo de lealdade. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, então, que esse trabalho deve ser feito ao Senhor na sinceridade do coração, com firmeza, com lealdade para aquele Senhor que o contratou. Pois ele está ali, então, sendo usado por Deus para dar oportunidade a essa pessoa de ser edificada nos relacionamentos do ambiente de trabalho, para que ela possa, então, ser sustentada, porque Deus abriu essa porta de emprego. Então, este trabalhador deve viver, então, com lealdade, assim como ele o faz para Cristo Jesus. Então veja, há uma firmeza nesse trabalhador. É uma pessoa que você conta com ele, você sabe que ele vai fazer aquele trabalho, que ele não vai oscilar nas suas vontades, não. É alguém que você sabe que você direciona, ele não vai mudar de postura, ele vai seguir até o fim porque foi pedido aquilo. Mas além disso, Paulo vem trazer outros detalhes. No versículo 6, ele fala de não servir apenas à vista. O que é servir à vista? Nós estamos juntos aqui. Alguém que está servindo à vista é alguém que está servindo enquanto está sendo visto. Então ele está falando assim: não sirvam apenas enquanto vocês estão sendo vistos, estão debaixo de supervisão dos seus senhores. Sirvam com excelência em todo o tempo. Porque, mais uma vez, estão fazendo primeiro ao Senhor. Estão fazendo, então, para honrar a Deus, né? Porque o empregado, né, que procura fazer apenas quando o seu patrão está olhando, ele está preocupado com a aprovação do patrão. O patrão está observando, ele é o melhor funcionário que está ali. O patrão se afasta, ele se torna o pior dos funcionários, o mais preguiçoso, o que faz menos, o que rende menos, né? Porque ele está preocupado com o que o patrão vai falar. Porque ele está preocupado com qual é a vantagem que o patrão vai dar para ele. Ou qual é o aumento que o patrão vai dar para ele, porque ele está vendo aquilo. Quando ele se esquece que o Senhor dele é Cristo Jesus. E que conhece tudo aquilo que ele faz.
das intenções que ele tem. E o Deus Todo-Poderoso, Ele vê tudo aquilo que nós estamos então fazendo em todos os momentos. Então a nossa disposição, Paulo está falando aqui, não deve ser para agradar a homens. Por mais que você vá fazer o serviço com excelência, porque você foi contratado por aquele serviço, naquela empresa, para aquele desempenho naquele local, não deve ser feito para que os homens te elogiem. O livro de Provérbios ainda diz: se algum louvor vai vir sobre a sua vida que veio de outrem, mas em algum momento, sem que você esteja buscando isso, que o Senhor então se permitir, deixe que isso aconteça em sua vida, mas não corra atrás, né? Não queira que os outros te engrandeçam porque você é o melhor funcionário. Simplesmente faça para Deus, sem olhar então aos homens que estão ali a todo tempo. É claro que nós vamos ter os outros funcionários, né? Se você trabalhou em alguma empresa que tinham outros que não eram cristãos, você sabe como que é a concorrência nos olhares, como que são as posturas que as pessoas têm diante de você, que está tentando manter o seu serviço em dia, que está tentando fazer tudo da forma correta. As pessoas, elas vêm, criticam, elas tentam te oprimir para que você não faça o melhor, porque isso vai recair sobre elas. Mas aquele que é cristão, em qualquer ambiente que ele está, ele vai precisar demonstrar as suas ações que honram ao Senhor. Nós falamos aqui no ambiente familiar, entre marido e mulher, começa entre marido e mulher, nós temos esse momento que os dois têm que honrar a Cristo, depois pais e filhos também honram a Cristo naquilo que eles fazem, agora mais um relacionamento, ou seja, ele está abrangendo aqui todas as áreas. Da forma prática, porque nós falamos aqui que Paulo começa a carta aos Efésios trazendo toda a doutrina da igreja para que ela entenda como ela se formou. E agora onde ela está, no mundo onde ela está, envolvida na geração que for, ela deve então continuar servindo ao Senhor que a escolheu desde antes da fundação do mundo. Nós sabemos que em alguns momentos nós trabalhamos, nos esforçamos o máximo que podíamos. Fizemos o melhor, corremos atrás, nos viramos para fazer a coisa acontecer e fluiu. E o que é que o patrão faz? Cobra mais. Pede mais, dá mais serviço. Ou alguns patrões que são opressores, né? Ao ponto de trazer medo sobre os seus funcionários. E aí o cristão, na hora que ele está vivendo esse ambiente de trabalho, ele pode ficar frustrado se ele passou a sua vida inteira trabalhando para homens. Porque ele não teve o reconhecimento que ele esperava ter ali naquele instante. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, ele traz uma orientação a todos os cristãos, quando ele diz, então, versículos 7 e 8, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez o Senhor, quer seja servo, quer livre. Por mais que venha o sentimento de revolta por não ter sido reconhecido, porque o outro que bajulou mais recebeu o aumento, e este que fez tudo da forma correta e não bajulou não recebeu, nós temos que lembrar aquilo que a palavra do Senhor nos mostra. Haverá então uma recompensa para aqueles que forem fiéis a Cristo. Aqueles que permanecerem em obediência a Cristo Jesus em primeiro lugar. E não procurarem então agradar ou bajular aos homens. E o que é que Paulo está falando neste momento, no versículo de número 8? É exatamente aquilo então que nós vemos no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Versículos 13 e 14 de Eclesiastes diz: teme a Deus e agrada os seus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, quando Paulo está falando aqui, quer seja escravo ou servo, quer seja livre, receberá do Senhor a sua recompensa. Seja servo ou seja o Senhor que é livre e não obedecer a Deus, Deus trará juízo sobre essas vidas.
se não forem fiéis a Cristo Jesus. E é por isso então que Paulo continua direcionando como desempenhar um trabalho com excelência, trazendo aqui orientação também para os senhores no versículo de número 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, o que Paulo está dizendo? Senhores cristãos, patrões cristãos, né? Ele está dizendo, então, procedam da mesma forma. Claro que não vai ser as mesmas circunstâncias, porque um é patrão, o outro é escravo. Um é patrão, o outro é empregado. Mas ele está dizendo, então, que da mesma forma sirvam de boa vontade, como ao Senhor. Ou seja, cuidem deles, sirvam eles, direcionem eles, amparem eles, como se vocês estivessem fazendo tudo isso então para com o Senhor. Então ele está mostrando aqui que, diferente do que acontecia na sociedade, os senhores de escravos que haviam se convertido a Cristo Jesus, assim como Filemão, eles deveriam então mudar a sua postura. Porque o que é que eles faziam, como diz o texto no meio do versículo? Usavam de ameaças, eram opressores, porque aquele escravo estava sob o domínio desse senhor. Então, independente da circunstância que levou essa pessoa a se tornar um escravo, ele é propriedade desse senhor. Então, às vezes, trabalhavam com ameaças para que eles conseguissem o que eles queriam. Ameaça à vida, ameaça à família, independente do grau que ele então trazia sobre isso, aquela pessoa ia servir e a fazer aquilo que o patrão pedia, com medo, com receio, sem prazer de estar ali desempenhando então qualquer tipo de auxílio que eles estivessem então fazendo naquele momento. São patrões autoritários, né? Que acham que tem domínio até sobre a própria vida. E Paulo está trazendo aqui a orientação de que isso não é agradável a Deus. Que esse tipo de postura, ela deve ser então alterada, né? Nós temos muitos que nós conhecemos que são autoritários, né? Que chegam dando ordens, que até quando pisam no ambiente, você percebe que a expressão na face das pessoas, ela muda, porque elas têm medo da forma como aquele patrão, ele se comporta, porque ele não respeita aquelas pessoas. E Paulo está dizendo então que esse tipo de postura precisa ser transformado, tanto de servos quanto de senhores, porque ambos podem honrar a Deus com aquilo que eles estão desempenhando naquele momento. Ainda para trazer um argumento aos senhores, ele lembra, vocês não são melhores. Final do versículo 8, versículo 9, ele diz: tanto deles como o vosso Senhor está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O fato de alguém então pertencer a uma hierarquia, né? Alguém é superior a outro, não dá direito então a essa pessoa de tratá-la mal, de não olhar para ela com respeito, de não cuidar dela, porque ambos servem ao mesmo Deus. É o mesmo Deus que está direcionando essas pessoas. E para o Senhor, não importa se é o bilionário que é dono das empresas, ou se é o funcionário que ganha menos. Ambos se converteram, se tornaram servos de Deus, e no reino de Deus ambos são filhos. E por isso devem saber se relacionar. Por isso devem saber se comportar uns com os outros. Pois antes de tudo que eles fazem, eles devem o seu temor ao Senhor, por causa do que Cristo Jesus fez. Diante desta fala do apóstolo Paulo, então nós precisamos pensar sobre algumas circunstâncias que talvez sejam difíceis de nós respondermos, porque o texto não traz com tanta clareza. Como é que o trabalhador então deve se comportar quando o patrão não crê em Deus e ele age para com o seu funcionário com opressão? Se você fosse esse funcionário, como é que você se comportaria? Com base nisso que Paulo está nos ensinando aqui. O patrão não conhece a Deus e ele é opressor para com os funcionários.
Qual conselho você daria para essa pessoa diante do serviço que ela está desempenhando nesse lugar? Pode me ajudar a pensar? O que nós diríamos então a uma pessoa que está vivendo em opressão, ou um patrão que não confia na palavra do Senhor, que não é submisso a Cristo? Qual o seu conselho a ele? O que vocês diriam? Fazer o melhor. Oi? Ser honesto. Né? O que mais que vocês poderiam orientar essa pessoa? Está vivendo sob opressão, ele continua sendo honesto, ele continua fazendo o melhor. E ele vem pedir um conselho para você. O que você diz? Isso, é importante a gente pensar isso, né? Sim. Isso, eu acho muito interessante. Vamos juntar então as três respostas, porque o primeiro pensamento é esse que a Luísa trouxe para nós, né? Eu estou sendo oprimido dentro do meu ambiente de trabalho. Estou fazendo o meu melhor, estou sendo honesto. O primeiro pensamento é: vamos procurar outro emprego. E nós estamos vivendo em um mundo onde a cultura e tudo que existe está sujeito ao pecado, está sendo afetado pelo pecado da mesma forma. E você sai de um emprego aqui, você bate em uma porta aqui, e talvez você vá se deparar com outro patrão, até pior, porque não crê em Cristo também. Ou será que cristão só deve servir a cristão? Não tem nem como, né? Não dá, pela necessidade dos nossos lares, né? Você tem aí contas a pagar, você tem família para sustentar. Então você está sujeito a conviver muitas vezes com patrões que não te tratam como deveria. E é por isso que Paulo lembra a cada um de nós que a recompensa, ela virá de Deus. Talvez não seja neste mundo que você veja a recompensa. Talvez seja aquele serviço que vai ficar até o último dia com um patrão difícil de engolir, né? Que na prática ninguém aguentaria, só você sabe que você passa. Mas na eternidade nós seremos recompensados pelo nosso Senhor. Porque somos fiéis a Cristo Jesus. Se nós então olharmos dessa forma, o cristão, quando ele aplica esse tipo de pensamento em todos os ambientes, ele consegue viver em paz mesmo no meio da tribulação. Seja dentro de um lar onde as pessoas ainda não são crentes, seja no ambiente de trabalho onde as pessoas não são crentes, não seja o patrão, mas seja o empregado, né? Se o patrão tem ali funcionários que não são crentes, como é que ele faz então para se comportar diante dos funcionários que não são crentes? Como é que você orientaria esse patrão? Seu funcionário é preguiçoso. Você é crente. Você serve a Jesus. O que é que você orienta para que esse patrão faça com ele? De acordo com o que Paulo nos ensina, o que é que você faria? Tem que ser diferente para... Senão não faz diferença, né? Mas o que seria um patrão que faz a diferença? Certo. O patrão honra o seu empregado, né? Está desempenhando mais do que deveria, honra o empregado, né? Às vezes muda a função e aí tudo mais. Mas e se o empregado não faz? Oi?
Alguém está vendo, né? É mandado embora. Mas aí só porque é um patrão e ele é cristão, ele não pode mandar embora porque vai tirar o sustento de alguém? Se esse patrão está honrando a Cristo, se ele está fazendo, como o seu Nelson falou, está cuidando daquele empregado, honrando a ele em tudo aquilo que ele precisava, e ainda assim, esse empregado não responde à altura, não faz com excelência, o patrão tem toda a autoridade de dispensá-lo. Não é só porque é um cristão. É mais complicado ainda quando você é cristão e o empregado ele é cristão também, às vezes até amigo. Mas ele não faz o serviço direito. Aí você tem que separar as coisas, né? O velho ditado, né? Amigos, amigos, negócios à parte. E essa é a realidade, né? Por quê? Porque senão vai atrapalhar o seu sustento como patrão. Então nós temos os dois pontos de vista que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós então agirmos. Se somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus, como funcionários, temos que fazer o melhor. Temos então que buscar honrar a Deus, obedecendo ao que o patrão está pedindo. Mas e se o patrão então que não é crente, ele está trazendo para você um pedido que desonra ao Senhor? Vamos desviar dinheiro aqui. Aí tem um limite. Nós temos que lembrar então que Paulo não está dizendo aqui a obediência ao servo, né? Às vezes pela própria expressão, como são escravos e senhores, que o escravo deve fazer tudo o que o Senhor pede, independente da circunstância. E não é essa a verdade. Ele está falando, façam como vocês fazem a Cristo. Então antes de qualquer coisa nós estamos fazendo ao Senhor, ao nosso Deus. Então se existe algum tipo de orientação que não honre a Cristo Jesus, você precisa então colocar na balança a quem você quer servir. Se é aos homens ou se é a Deus. Se isso for acarretar em você perder aquela vaga de emprego, seja fiel a Cristo Jesus. Mantenha a sua fidelidade ao Senhor, porque como Paulo nos diz, o Senhor nos recompensará pela nossa fidelidade. Então o que nós lembramos, irmãos, para encerrar, é que o cristão, ele está inserindo nesta sociedade como um agente transformador. Então seja um ambiente de trabalho onde nenhum funcionário faz aquilo que é o certo, o cristão ele vai ser inserido naquele lugar para ele ser o melhor trabalhador, para ele influenciar os outros, não para deixar ser influenciado. E os patrões da mesma forma, conhece vários patrões, empresários, milionários, que não são honestos, que não são justos com seus empregados. O cristão que ocupa essa função, ele está ali como agente transformador para ser o melhor patrão, o melhor que vai cuidar então dos seus funcionários para influenciar os outros, se tornar exemplo para que outros então possam também aprender a cuidar das pessoas, a respeitar os outros, para que eles então sejam honrados no serviço que eles estão desempenhando. Eu desejo que assim o Senhor nos dê sabedoria, que eu acho que é o que nós mais precisamos, porque as circunstâncias elas mudam muito. Cada um de nós vivencia circunstâncias completamente diferentes, ambientes de trabalho diferentes. E nós precisamos da sabedoria do Senhor para nós então reagirmos, seja com palavras ou com ações, de forma que Deus continue sendo honrado, para não deixarmos que as emoções nos levem a fazer algo que possa desonrar ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe assim, então, com fé e sabedoria, para nós podermos agradar ao nosso Deus. Alguém gostaria de trazer mais algum comentário? Tirar alguma dúvida sobre esse assunto?